Seguindo no grande expediente, com a palavra, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, população caxiense que nos assiste, nos acompanha pelas mídias sociais, aqueles também que verão a retransmissão, meu bom dia a todos. Nesse segunda oportunidade de expediente aqui na tribuna, além de todos os assuntos que nós já falamos aqui, né, nós comentamos, alguém citou aqui sobre a questão da problemática e a solucionática, né? Então, acho que nessa manhã a minha proposta é apresentar uma solução, pelo menos uma solução parcial, para uma questão que nós temos necessidade na nossa cidade. E antes de vir para essa casa, antes de ter participado do processo eleitoral, ouvia de muitos amigos sobre a necessidade de espaços de esporte, lazer, de convivência familiar, uma oportunidade para as pessoas estarem reunidas, estarem juntas, né? Nós sabemos que Caxias do Sul é conhecido como uma cidade do trabalho, né? Ostentamos este título com alegria, um prazer, né? Um orgulho, porém, nós sabemos também que não é só o trabalho, né? Existe a importância do esporte, do lazer, da cultura, e existem instituições privadas que promovem isso, mas também é papel do município se engajar nesse sentido. Nós já vemos, inclusive, na nossa cidade, algumas iniciativas interessantes por parte do Executivo, como é o caso da revitalização desses espaços, né? Aqueles que observaram aí nos últimos dias, houve uma revitalização, inclusive aqui do Parque dos Macaquinhos, próximo aqui a esta casa, a repintura de quadras esportivas, o cuidado com a questão da zeladoria pública, no que diz respeito à gestão urbana, agora essa nova pasta. Porém, nas periferias, digo periferias não no sentido pejorativo, mas no sentido de distante do centro, né, nos bairros mais distantes do centro, nos entornos da cidade, nós ainda carecemos de espaços em que as pessoas possam usufruir de lazer, de esporte, de oportunidade de estarem juntos. Então, hoje, eu trago aqui para esta casa uma boa notícia, eu espero que nós consigamos concretizar essa proposta que foi levantada, porque aqui o que está faltando é o mais importante, que é o dinheiro. Mas a gente já fez a solicitação, então eu creio que a gente vai conseguir, vai pleitear, vai lutar para que isso se concretize. Eu trago aqui, então, hoje, pode passar, por gentileza, a construção de uma praça pública com parque infantil, uma academia ao ar livre e também um deck, preservando uma nascente de água existente neste local, lá na região do bairro Desvio Risso. Avançando ali, nós vamos observar a situação atual que se encontra hoje esta praça. Ela fica na rua Samuel Ferreira da Silva, número 934, lá no Parque das Rosas, macro-região do Desvio Risso. Como os senhores podem observar ali, na lateral esquerda nós temos já o mato bem alto, né, crescendo, inclusive poluindo. Encontrei ali ontem, quando estive fazendo mais uma vistoria nesse local, um espaço completamente poluído, né, com latinhas, com plásticos, enfim. Inclusive, na hora que eu estava aí, nós estávamos tirando essas fotos, fotografando, apareceu um rapaz com um cachorrinho dele para passear ali com um cãozinho, enfim. E vimos que a situação atrai as pessoas pelo espaço ser muito amplo, ser um espaço muito interessante, porém nós não temos a adequada estrutura, né? Tem alguns bancos ali improvisados de madeira, muito bem feitos, inclusive, porém, nada além disso, né? E minimamente ali mantido pelo menos esse início. E lá ao fundo, conforme os senhores podem ver, nós temos todo um lago que pode ser explorado. Avançando aí na apresentação... Uma declaração de líder para a bancada do PT. Avançando aqui, o Desvio Risso, então, é o segundo maior bairro do nosso município, como os senhores sabem. Nós temos aí, de acordo com o último censo de 2022, 18.800 habitantes, quase 19 mil. Vai contribuir para a questão do bem-estar, a qualidade de vida dos moradores, oferecendo aí um espaço de lazer, prática esportiva. Vai atender também um público diverso, uma vez que pode as crianças usufruírem, os idosos, enfim, quem prefere também a questão da prática da academia ali ao ar livre. E o principal, a sustentabilidade ambiental. Avançando também aqui, nós vemos, como eu falei antes, essa é uma parte bem na lateral daquelas duas imagens que foram mostradas antes, exibidas antes, e essa é a situação atual. Ali é um lago, porém ele está denso, né? Virou um banhado, digamos assim. Está um lodo, justamente por conta da poluição e a falta de cuidado, de maneira geral. Ficou meio que abandonado durante um tempo, agora começou a ter uma atenção mais específica. E aqui é uma área de 6.800 metros. Fazendo uma análise junto à SMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nós constatamos que essa área pública ela já existe um estudo do ano de 2018, salvo engano, onde é atribuído justamente para uma área de parque infantil. Então, a área já está com essa destinação
já foi feito esse estudo e o único critério, a única ressalva é que seja preservado a nascente, a vertente que existe exatamente ali, que é da onde origina este lago. Inclusive, na rua, aos fundos do laguinho também dá acesso a este espaço. Avançando, nós temos então a presidente do bairro que me procurou no dia 20 de janeiro, a dona Cleusa Juver, que nos trouxe essa demanda aqui, essa solicitação, e já no dia 24 nós estivemos lá na secretaria apresentando então este projeto junto ao secretário Almir Cadori, que também nos recebeu, atendeu a nossa solicitação, e aqui inclusive eu tenho um projeto esboçado por um professor, o professor Josias Silveira, que fez este projeto aqui à mão livre, muito bem feito inclusive, para nós conseguirmos esboçar, dar uma noção de qualquer ideia que se apresenta, qualquer ideia que para ser feita essa construção, conforme os senhores podem ver ali na reprodução. Então, essa reivindicação ela tem um custo, né? Conversando com o município, a gente sabe que o nosso orçamento ele é apertado, porém, nós já fizemos também uma solicitação no dia 17 de fevereiro, enviamos um requerimento ao deputado federal Osmar Terra para que interceda em nosso favor aí, com valor entre 350 a 500 mil reais, para que seja feito o custeio, a construção e a efetivação desse espaço para o esporte, lazer, a comodidade da população do bairro Desvio Risso e de toda Caxias do Sul, porque, afinal de contas, toda a população vai usufruir disso. Eu acredito que finalizou a apresentação aqui. Finalizou, né? Eu só queria complementar, presidente e nobres pares, que no entorno deste espaço existem vários condomínios, existem vários loteamentos, né, no bairro Desvio Risso, como os senhores sabem, é o segundo maior bairro da cidade, fica apenas atrás do bairro Santa Catarina, né? E a gente pode explorar esta área, está pronta, né? Se não for tomado providência, se não for investido um recurso, se não for feito um espaço desse, nós vamos acabar vendo este espaço ser usufruído por delinquentes, por usuários de drogas, enfim, e vai ficar abandonado, uma oportunidade singular, um espaço público que as pessoas podem aproveitar. Aqui tem um videozinho que dá para ter uma noção aproximada aí do espaço. É bem amplo, interessante, um espaço calmo, inclusive, e acho que fica uma boa oportunidade de nós olharmos de maneira atenta a essa necessidade. Também fica o convite, aqueles colegas que quiserem se somar a esta pauta, a esta demanda, certamente outros vereadores foram procurados também para trabalhar em cima desse assunto, porque é uma questão de cuidado, e a gente procura dar atenção para essa região do bairro Desvio Risso e toda a nossa cidade. De imediato, vereadora Sandra. Parabenizo, então, a colocação da loteamento Parque das Rosas. A gente tem conhecimento disso, porque na legislatura passada, a vereadora Gladys fez inúmeros pedidos de benfeitorias nessa região. E realmente estás de parabéns por levantar esse assunto, que é bem pertinente para aquela região. A região Desvio Risso, a região oeste, compreende 70 mil pessoas, toda a região oeste. Né? Então, eu acho que é bem interessante essa proposta e a comunidade vem pedindo há muito tempo. Como eu disse, né, desde a época da vereadora Gladys Frisso, e que era uma reivindicação da comunidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Exatamente. Pediu a parte? De imediato. Vereador Caleb, muito importante essa demanda levantada aí, né, da questão de áreas de lazer no nosso município. Sei que foi pauta da reunião da comissão também, né, para fazer uma visita. E acredito que a gente tem que levantar essas demandas. Mas também levantar no município a manutenção dos espaços de lazer, porque a gente tinha um espaço maravilhoso de lazer lá no Milênio, na questão da lagoa, lá do Parque Oásis, né, que pega todos os loteamentos ao redor. Era um espaço muito bacana, muitas pessoas visitavam, escolas faziam atividades lá, e hoje a gente não tem nem bancos, nem lixeiras, nem limpeza, né? Um local está bem mal cuidado, e a gente tem indicação no município, tem mais do que uma indicação, tem várias solicitações, e não é cuidado a questão das manutenções das praças já existentes. Então, a gente teria que olhar também, mas é claro que as áreas de lazer são muito importantes, principalmente para as comunidades, para as crianças e jovens também compartilhar com suas famílias esses espaços. Parabéns, vereador Caleb. Uma declaração de líder, presidente, para a bancada do Progressistas. No momento oportuno, segue em declaração de líder, vereador Caleb Garbim, da bancada do Progressistas. Eu não sei quem pediu a parte, vereador Eloy, depois vereador Capitão Ramon. Vereador Caleb, cumprimentos. Essa é uma luta antiga, os vereadores mais antigos todos já conhecem essa área.
especialmente aquele lago ali, a água era muito poluída, né? Tinha as casas ao redor lançavam esgotos ali, né? Nessa área, então sempre teve uma preocupação do ponto de vista de que não só montar uma praça ali, o pessoal tinha até não sei se ainda está lá, um espaço construído com telheiro lá, que os utilizavam, provavelmente já retiraram, né? Tinha uma cancha de bocha ali já, inclusive, né? E eu sei que a Gladys lutava muito por isso também, não só a Gladys, outros vereadores. Eu acho muito interessante esse seu desafio da construção de praças. Agora, eu uso como exemplo a Praça do Jardim América. A comunidade adotou a praça. E, portanto, se pega alguém lá destruindo um banco, o pessoal mesmo cobra, né? Então, o meu bairro ali no Jardim América, morei muitos anos ali, nós conseguimos ali, através de uma grande mobilização liderada pelo ex-presidente Rogério, e depois prosseguiu com a atual direção da associação, aonde o pessoal adotou aquilo ali, e o pessoal cuida, vai lá, limpa, tá? De vez em quando consegue alguma coisa da prefeitura, mas se a comunidade não se apossar da praça, vai acontecer o que acontece em todas as praças. Eu todo mundo sabe, sou originário do bairro Cruzeiro. Aquela praça central ali, que leva o nome de um ex-morador do bairro, Avelino Avrela, fui eu até que denominei essa praça, aquela praça já foi reformada e construída de novo umas 20 vezes, nesses anos que eu acompanho. Então, de fato, se a comunidade não se sentir com pertencimento, que aquilo pertence a eles, é muito difícil, né? E aí nós só vamos ficar, que nem usamos um termo outro dia aqui, enxugando gelo, né? Bota lá bancos novos, quando tu vê na semana seguinte, estão tudo arrebentado. Balanços, brinquedos, assim por diante, né? Eu acho que nós temos que fazer também uma campanha muito grande de consciência da nossa população que esses espaços públicos pertencem a todo cidadão e a toda a cidade. E aí sim vai melhorar bastante. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Capitão Ramon. Vereador Caleb Garbim, parabéns pela iniciativa. Tudo começa com uma iniciativa. Eu venho trazer o assunto lá da minha praça, lá do Bela Vista, de Domênico Pontalti. Então, certa feita, eu estive lá recolhendo o lixo que estava ao entorno. Quando eu iniciei esse processo, outras pessoas também continuaram. Então, isso vai de encontro ao que o nosso nobre colega acabou de falar. As pessoas, quando veem boas ações, isso vai se multiplicando, até que chegou um dado momento que até as crianças estavam auxiliando ao recolhimento de lixo. Isso foi só um dia. No outro dia eu passei lá, estava tudo sujo novamente. Então, a nossa população, não toda a população, uma pequena parte dela, ela acaba achando que aquilo não tem dono, que é da prefeitura. Então, tudo que... você pode olhar até um próprio animal, que é a nossa vereadora Andressa, se tiver 2 donos, ele morre de fome. Quem que vai alimentar ele naquele dia? Aí é o outro. Não, é o outro. Então, acaba que quando não tem um responsável, não é de ninguém. Então, isso, nós, comunidade, nós temos que ver aquele ponto que está próximo da nossa casa e adotar. Ir lá, fazer a limpeza, falar para as pessoas educadamente, né, cordialmente, meu amigo, não estraga esse banco, senta direitinho, essa praça é nossa. Trazer esse pertencimento para a população. E, com certeza, isso que o senhor está fazendo, isso vai reduzir as filas do SUS, porque a pessoa que vai estar ali, ela vai estar feliz. Ela não vai procurar um remédio para a saúde dela, ela vai se exercitar. Então, tudo começa com a prevenção. Ali é uma válvula de escape. As nossas praças são válvulas de escape. Então, você está naquela rotina diária, árdua do trabalho, você vai para uma praça, tomar o seu chimarrão, descansar com a família, passear com o cachorro. Então, a gente precisa delas bem para a população ir. E para quê? A gente ocupar o espaço para que aquele delinquente não ocupe o local. Porque, senão, as praças acabam sendo um centro de delinquência. Então, isso acontece reiteradas vezes. Se a gente for andar pela cidade, nas praças, a praça aqui ao lado, né, o nosso Parque dos Macaquinhos, se não é bem cuidado, começa a encher de delinquência.
Quando a prefeitura vai e faz uma limpeza, arruma, que nem a quadra que foi pintada, agora não vai a delinquência, entende? A população de bem vai. Tá bom, vereador? Continue nessa pegada. Parabéns. Muito obrigado a todas as contribuições dos nobres pares. E, realmente, eu acho que existe uma responsabilidade compartilhada, né? O município precisa dar esse choque de gestão, digamos assim, de uma zeladoria efetiva em uma primeira abordagem. Em alguns casos, como é o caso lá do Parque Oásis, região da vereadora Daiane Mello comentou, né? Acho que tem momentos que o município tem que entrar. E outros, de fato, vereador Leifert, isso é uma conscientização pública. É necessidade das pessoas adotarem aquilo, terem o senso de pertencimento. Nós temos a teoria das janelas quebradas, né? Uma vez que você encontrou uma janela quebrada, então logo começa a depredar, tirar pedra, enfim. E acho que um ponto muito pertinente também de todos aqueles que já foram grandes contribuições aqui colocadas nessa manhã, seria o fato de as pessoas assumirem essa responsabilidade não só pela praça, mas pelo bairro. Eu vejo presidentes de bairros, inclusive, a quem vai a saudação e os parabéns, inclusive a dona Cleusa Juver, que é presidente dessa região, de cobrar realmente, de ser efetiva a abordagem. Esses dias nós estávamos com uma situação envolvendo o centro comunitário lá do Parque das Rosas, conseguimos resolver a demanda, mas ela me cobrava todos os dias. Mandava mensagem, mandava áudio, ligava, né? E eu disse para ela, olha, se for urgente, ligue, se não for tão urgente, deixa a mensagem que a gente responde na sequência, porque realmente esse engajamento vai levar a toda a população a essa conscientização. Então fica também essa oportunidade, esse chamamento, esse convite, não diria nenhuma convocação, mas um convite à população a entender como participante, né, daquela realidade. Nós temos várias regiões da cidade que poderíamos fazer isso, mas penso que essa aqui é aquela que está mais na cara do gol, né? Está na marca do pênalti. Agora a gente precisa do recurso para poder efetivar, né? Já foi feito o estudo, já está liberada essa área para essa destinação de um parque infantil, de um passeio público adequado, com piso tátil, toda essa questão. A vereadora Andressa Malma, inclusive, fez uma observação aqui, um deck com 2 espaços, né, bebedouro e comedouro, para os pets também, né? Fica interessante a ideia, dá para fazer um deck maior, dividir, e ter um espaço ali também para os animaizinhos. E o que eu disse para o servidor até lá da Ismel, que verificou essa questão do estudo do GeoCaxias, da CEPLAN e do GeoCaxias, para ver se estava ok, era justamente isso. As pessoas não vão lá para pescar, né? Ninguém quer pescar nesse lago, quer preservar. Então, manter limpo, organizado, e certamente isso também é saúde pública, né? E é segurança pública também. Um local desse iluminado vai inibir aí a delinquência e pequenos e grandes crimes que podem acontecer em um espaço público. Era isso, senhores colegas, senhor presidente, muito obrigado.